tenha morrido. Nós não sabemos por qual razão, nós não sabemos se foi um acidente, nós não sabemos se foi uma doença, nós não sabemos o que aconteceu com ele. A Bíblia diz que ele morre, e ele estava saindo da cidade para ser sepultado no lado de fora da cidade de Naim, no cemitério daquela cidade. E a Bíblia vai falar que Jesus chegou. E aqui nós começamos a fazer teologia, porque Jesus, ele chegou na hora certa. Posso ouvir um amém, queridos? Deixa eu falar de novo. Jesus chegou na hora certa. Jesus chega na hora certa. Aleluia. Ele vai chegar na hora certa. Tem gente que já entendeu o que Jesus está falando essa manhã. Pastor, eu acho que está atrasado. Não, não está atrasado. Ele vai chegar na hora certa. Tem alguém que vai chegar na tua vida e vai ser na hora certa. Tem uma porta que vai ser aberta e vai ser aberta na hora certa. Tem uma cura que vai ser liberada e ela vai ser liberada na hora certa, na hora certa. O relógio de Deus não atrasa, o relógio de Deus não fica atrasado, ele chega na hora certa. E tem gente hoje que a hora certa é agora, é a hora que Deus vai fazer algo grandioso na tua vida, é a hora de Deus te honrar, diz o Senhor, para você nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia! Aplauda o Senhor, queridos. Aplauda o Senhor, queridos. Meia hora antes, se Jesus tivesse saído meia hora antes, o encontro não teria acontecido. Meia hora depois, o encontro não teria acontecido. Glória a Deus. Uma parada a mais, uma viagem de 50 quilômetros, uma parada a mais, o encontro não teria acontecido. Aleluia. Vamos descansar. Se eles tivessem parado para descansar meia hora a mais, o encontro não teria acontecido. Alguém vai olhar e vai falar: que grande coincidência. Eu digo para você que não existem coincidências. Não existem. Existem encontros, conexões e preparações de Deus. Nem antes, nem depois, na hora certa. A teologia de Lucas vai nos dizer que o nosso Jesus chega na hora certa. Jesus está chegando, é a multidão saindo, e Jesus olha para mim. Ninguém precisou falar. Aquela mãe ali, ninguém precisou falar. Ninguém precisou falar para Jesus: é o filho daquela mãe. Dava para ver. Jesus olhou para aquela mulher. Eu aprendo o segundo ponto aqui teológico na tradição de Lucas. Olha o que o texto vai falar. São detalhes, irmãos, que a gente não pode deixar passar. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Versículo 13. E vendo-a, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Jesus parou e sentiu compaixão por ela. O que é sentir compaixão? Ele se colocou no lugar dela. Quando você estuda ética e quando você estuda sobre a empatia, empatia é essa capacidade de você se colocar no lugar do outro, de você falar: e se fosse eu? De você falar: e se fosse meu filho? Em muitos momentos na minha viagem para a África, eu fui em janeiro, minha filha nasceu em novembro, a minha filha mais nova, Helena, nasceu em novembro, ou seja, ela tinha 2 meses. Em muitos momentos eu chorei lá na África, vendo crianças e pensando: e se fosse a minha Helena, ou o meu Rafa, ou a minha Mari, se fosse um filho meu? Meu Deus. Empatia, você se põe no lugar do outro. E quantas vezes eu fui fazer evangelismo, e eu confesso com os irmãos que muitas vezes, quando eu faço evangelismo, em muitos momentos, parece ser mecânico, e não é frio. É que eu estou acostumado 20 anos fazendo isso. 20 anos.
Então é mais fácil alguém que chegou agora ir lá e ficar impactado. E eu, por ter ido há 20 anos e fazer esse trabalho, parece que algumas coisas eu já me acostumei. Mas tem momentos que quando eu estou ali, parece que o Espírito Santo vem e toca em mim. E quando isso acontece, eu agradeço a Deus, porque eu falo: Deus, eu não posso fazer isso como se eu estivesse fazendo qualquer outra coisa. Eu não posso fazer esse trabalho como se eu estivesse cumprindo uma rotina de trabalho. É igual pregar. Eu prego desde menino, eu prego desde 15, 16 anos. Eu não posso subir aqui hoje e achar que é só acelerar, é só apertar o play, é só acelerar e ir embora. Eu não posso achar. Eu preciso entender, queridos, que existe um algo especial aqui. E às vezes eu estou na rua, eu estou ali entregando, eu estou ali fazendo, eu estou ali organizando, eu estou filmando, eu estou fazendo alguma coisa, e de repente eu sinto, parece que uma cena me mexe ali comigo. E às vezes eu vejo um pai e um filho ali de mão dada, pegando uma marmita. Eu falo: meu Deus, se fosse eu, um dos meus filhos, eu me coloco no lugar daquela pessoa. E eu falo: Senhor, eu preciso fazer com muita dignidade, porque poderia ser eu. Quantas pessoas me chamam durante a semana, durante o dia, e falam assim: pastor, ore pelo meu pai, ore pela minha mãe, pastor, ore pelo meu filho. Eu falo: se fosse eu tendo que ligar para alguém agora pedindo, pelo amor de Deus, ore por um filho meu que está internado, e se fosse eu? Sabe qual é o problema? Nós queremos que Deus faça na nossa vida, mas nós não nos colocamos no lugar do outro. E se fosse você? Você me vê pedindo ajuda aqui para a gente que está na rua. E se fosse você? Você me vê divulgando um trabalho de casa de recuperação. Eu divulgo todo dia, todo dia. E se fosse você me pedindo ajuda para o teu filho? E se fosse você pedindo ajuda para a tua filha? Então eu não posso ser frio, eu preciso entender, porque poderia ser eu, queridos. Como eu já precisei de ajuda, como eu já precisei de oração, e glória a Deus, porque Deus levantou pessoas para pegar na minha mão e falar assim: nós vamos orar, e Deus vai agir, e Deus vai fazer, e compraram a minha dor. Jesus comprou a dor daquela mãe. Eu tenho uma notícia para você nessa noite: o Deus que eu estou pregando, Ele compra a nossa dor, Ele compra o nosso choro, Ele compra o nosso sofrimento, Ele comprou a tua dor nessa manhã. Ele vai agir na tua vida, diz o Senhor para você nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia! Ei, você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Fala para o seu irmão do lado: Ele comprou a sua dor nessa manhã. Ele parou aqui. Mais teologia, versículo 14. Chegando-se, tocou o esquife. Eu já vi uma vez teólogos dizendo: o esquife, irmãos, não sei se você já ouviu no mundo árabe, você já deve ter visto na televisão no mundo árabe, eles carregando mortos em maca. Não numa urna como a gente tem aqui, né? A gente carrega num caixão, numa urna. Eles colocaram numa maca. Já deve ter visto corpos sendo carregados em maca. Quando você vê, por exemplo, vídeos relatando lá no Oriente Médio como eles carregam seus mortos. Alguns estudiosos vão dizer que Jesus, Ele não toca no esquife, Ele não toca na maca. Alguns estudiosos vão dizer que Ele tocou no morto. Na maca não, no morto. Quem entendeu de amém? Amém? Não que mudaria muita coisa. Porém, teologicamente interfere. Porque se ele toca no morto, pela lei citada em Levíticos, ele se tornaria impuro. E para o judeu seria um problema. Porém, queridos,
uma lei ao tocar no morto. Ele toca no morto e aqueles que estavam carregando aquela marca pararam. Eu estou aqui, versículo 4, 14. Pararam. Ele toca, mas a lei diz. Essa mãe, ela é mais importante que a lei. Jesus não estava pegado naquele manual de regras. Às vezes nós achamos que Jesus ou que Deus está pegado a um manual de regras. Não estava. Ele tocou e os que carregavam pararam, entenderam a mensagem. Quando ele tocou, eles pararam. E quando Jesus parou, lembra que ele tinha dito para a mãe: não chores. Ele agora fala com o morto. Ele falou com a mãe primeiro, depois ele falou com o morto. E o que ele fala com o morto? Jovem, eu te digo, versículo 14: levanta-te. Jesus para, coloca a mão naquele morto, queridos, que já estava pronto para ser sepultado. Jesus coloca a mão nele e fala assim: levanta. Aleluia. Sabe o coração que estava parado? Aquele coração começa a bombear sangue de novo. Sabe aqueles pulmões que estavam parados? Aqueles pulmões começaram a receber o oxigênio.